Eita glória, muito bom dia! Sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica desta terça-feira, dia 7 de maio de 2024. Vamos continuar aqui firmes na leitura de Neemias e vai ser uma bênção, vai ser poderoso demais. Deus te abençoe. Vamos à nossa leitura. Neemias, capítulo 4. Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir o muro em um só dia porque oferecem alguns sacrifícios? Pensam que pode fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulhos? Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba. Então orei: ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignores sua culpa, não apagues seus pecados, pois provocaram tua ira diante dos construtores. Por fim, o muro foi reconstruído até metade de sua altura ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. No entanto, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os adoditas souberam que a obra avançava e que as brechas do muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Planejaram vir lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Então o povo de Judá começou a se queixar: os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir o muro sozinhos. Enquanto isso, somos inimigos, diziam. Antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com o seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por família, para que montassem guarda armados com espadas, lanças e arcos. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho do muro. Dali em diante, porém, apenas metade dos meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá, que construía o muro. Os trabalhadores perseguiram com a obra. Com uma das mãos levavam as cargas, enquanto com a outra seguravam uma arma. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Então expliquei aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é extensa e estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ele soar. Nosso Deus lutará por nós. Trabalhávamos o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol,
e metade dos homens estava sempre de guarda. Nessa ocasião, eu disse aos que moravam fora dos muros que passassem a noite em Jerusalém. Assim eles e seus servos poderiam ajudar na guarda à noite e trabalhar durante o dia. Nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem os guardas que estavam comigo, trocavam de roupa. Carregávamos sempre nossas armas, até mesmo quando íamos beber água. Neemias capítulo 5. Por esse tempo, alguns homens e suas esposas fizeram um grande protesto contra seus irmãos judeus. Alguns deles diziam: nossas famílias são grandes, precisamos de mais alimentos para sobreviver. Outros diziam: hipotecamos nosso campo, nossa videira, nossa casa, para conseguir comida durante esse período de escassez. Ainda outros diziam: tomamos dinheiro emprestado para pagar os impostos do rei sobre nossos campos e vinhedos. Somos da mesma família que os ricos e nossos filhos são iguais aos filhos deles. Contudo, somos obrigados a vender nossos filhos como escravos para termos dinheiro suficiente para viver. Já vendemos algumas de nossas filhas e não há nada que possamos fazer, pois nossos campos e vinhedos agora pertencem a outros. Quando ouvi essas reclamações, fiquei muito indignado. Depois de pensar bem na questão, repreendi os nobres e os oficiais dizendo: vocês estão prejudicando seus próprios irmãos ao cobrar juros quando lhe pedem dinheiro emprestado. Em seguida, convoquei uma reunião pública para tratar do problema. Na reunião, eu lhes disse: temos feito todo o possível para resgatar nossos irmãos judeus que se venderam a estrangeiros, mas agora vocês os vendem de volta à escravidão? Quantas vezes precisamos resgatá-los? Eles não tinham nada a dizer em sua defesa. Então prossegui: o que vocês estão fazendo não é certo. Acaso não deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria das nações inimigas? Eu, meus irmãos, e os homens que trabalham para mim temos emprestado dinheiro e cereal para o povo. Agora, porém, deixemos de cobrar juros. Devolvam-lhes hoje mesmo seus campos, seus vinhedos, seus olivais e suas casas. Devolvam também a 100ª parte os juros que cobraram quando lhes emprestaram dinheiro, cereais, vinho novo e azeite. E eles responderam: devolveremos tudo e não exigiremos mais nada do povo. Faremos como você disse. Então chamei os sacerdotes e fiz os nobres e os oficiais jurarem que cumpririam sua promessa. Depois sacudi as dobras do meu manto e disse: que Deus assim os sacuda de seus lares e de suas propriedades, se vocês não cumprirem o que prometeram. Que fiquem absolutamente sem nada. E toda a comunidade respondeu: amém. E louvaram o Senhor. E o povo cumpriu o que havia prometido. Durante os 12 anos em que fui governador de Judá, do 20º ano ao 32º do ano do reinado do rei Artaxerxes, nem eu nem meus oficiais cobramos tributo de alimentação ao que tínhamos direito. Os governadores anteriores, no entanto, haviam colocado cargas pesadas sobre o povo. Exigiam uma porção de alimento e de vinho, além de 40 peças de prata. Até mesmo os oficiais deles se aproveitavam do povo. Mas por temor a Deus, não agi desta maneira. Dediquei-me ao trabalho no muro e não adquiri terras. Exigi que todos os meus servos também trabalhassem no muro. Não pedi nada, embora 150 judeus e oficiais comessem com frequência à minha mesa, além de todos os visitantes de outras terras. Os suprimentos pelos quais eu pagava todos os dias eram um boi, 6 das melhores ovelhas e muitas aves.
Além disso, a cada 10 dias, precisávamos de uma grande quantidade de vinhos de todo tipo. E, no entanto, não cobrei o tributo de alimentação que o governador tinha direito, pois o trabalho que o povo realizava já representava uma carga pesada. Lembra-te, ó meu Deus, de tudo o que tenho feito por este povo e abençoa-me por isso. Neemias capítulo 6. Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Então Sambalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície do Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir, porque eu deveria interromper o trabalho e me encontrar com vocês? 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem. Cada vez lhe respondi da mesma forma. Na 5ª vez, o servo de Sambalate trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia: há um boato entre as nações vizinhas, e Gesem o confirma, que vocês e os judeus planejam se rebelar, e por isso estão reconstruindo o muro. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem a seu respeito: olhem, há um rei em Judá. Pode ter certeza de que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que venha conversar comigo. Eu lhe respondi: nada do que você diz é verdade. É tudo invenção sua. Estavam apenas tentando nos intimidar e imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim continuei o trabalho, com determinação ainda maior. Algum tempo depois, fui visitar Semaías, filho de Delaías e neto de Meetabel, que não podia sair de casa. Ele disse: vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Esta noite seus inimigos virão matá-lo. Eu, porém, respondi: alguém de minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Percebi que Deus não tinha falado com Semaías, mas que ele havia sido contratado por Sambalate e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar, assim poderiam me difamar e me desacreditar. Lembra-te, ó meu Deus, de todo o mal que tem sido feito por Tobias e Sambalate, e lembra-te da profetisa Noadia e de todos os outros profetas que tentaram me intimidar. Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. Durante esses 52 dias, Tobias e os nobres de Judá trocaram várias cartas. Muitos em Judá haviam jurado lealdade a Tobias, pois seu sogro era Secanias, filho de Ará, filho de Joanã, e era casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Eles sempre me falavam das boas ações de Tobias e lhe contavam tudo o que eu dizia. Tobias continuava a mandar cartas de ameaça para mim, para me intimidar. Neemias capítulo 7. Depois que o muro foi terminado e que eu havia colocado as portas em seus lugares, foram nomeados os guardas das portas, os cantores e os levitas. Entreguei a responsabilidade de governar Jerusalém a meu irmão Anani e a Ananias, comandante da fortaleza, pois era um homem fiel que temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: não deixem as portas abertas durante a parte mais quente do dia. Mesmo quando os guardas das portas estiverem de serviço, deverão fechá-las e trancá-las. Nomeiem moradores de Jerusalém para montar guarda.
todos em turnos regulares. Alguns ficarão em posto de sentinela, e outros em frente à sua casa. Nesse tempo, a cidade era grande e espaçosa, mas a população era pequena e nenhuma das casas havia sido reconstruída. Então Deus me deu a ideia de convocar todos os nobres e as autoridades da cidade e todos os cidadãos comuns para registrá-los. Eu havia encontrado o registro genealógico dos primeiros a regressar a Judá. Nele estava escrito: esta é uma lista dos judeus da província que regressaram do cativeiro. O rei Nabucodonosor os havia deportado para a Babilônia, mas eles voltaram para Judá e Jerusalém, cada um para a sua cidade de origem. Seus líderes eram Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Naamani, Mardoqueu, Bilzan, Mispar, Bigvai, Reum e Baana. Este é o número de homens de Israel que regressaram do exílio. Da família de Parós, 2.172. Da família de Cefatias, 372. Da família de Ará, 652. Da família de Paate Moabe, descendentes de Jesu e de Joabe, 2.818. Da família de Elão, 1.254. Da família de Zatu, 845, da família de Zacai, 760, da família de Bani, 648, da família de Bebai, 628, da família de Asgad, 2322, da família de Adonicã, 667, da família de Bigvai, 2067, da família de Adim, 655, da família de Ater, descendentes de Ezequias, 98, da família de Assum, 328, da família de Bezai, 324, da família de Jora, 112, da família de Gilbar, 95, do povo de Belém e Netofa, 188, do povo de Anatote, 128, do povo de Bet-Asmavet, 42, do povo de Kiriat Jearim, Kefira e Beerot, 743, o povo de Ramá e Geba, 621, o povo de Micmas, 122, o povo de Betel e Ai, 123, do povo do Nebo Ocidental, 52, dos cidadãos de Elão Ocidental, 1254, dos cidadãos de Arim, 320, dos cidadãos de Jericó, 345, dos cidadãos de Lode, Hadid e Ono, 721, dos cidadãos de Senaá, 3.930. Estes são os sacerdotes que regressaram do exílio. Da família de Gedaías, da linhagem de Jesu, 973. Da família de Imer, 1052. Da família de Pazur, 1247. Da família de Arim, 1017. Estes são os levitas que regressaram do exílio. Das famílias de Jesua e Cadmiel, descendentes de Rodavias, 74. Os cantores da família de Asaf, 148. Os guardas das portas das famílias de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138. Os descendentes desses servidores do templo regressaram do exílio. Zia, Azufa, Tabaote, Quero, Sia, Padom, Lebana, Agaba e Salmai, Anã, Gidel e Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Passeia, Bezai, Meunim, Nefusim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslute, Meida, Arza, Barcos, Císera, Tamá, Neesias e Atifa, os descendentes dos servos do rei Salomão que regressaram do exílio. Os descendentes destes servos do rei Salomão regressaram do exílio. Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Razebaim e Ami. Ao todos os servidores do templo e os descendentes dos servos de Salomão eram 392. Nessa ocasião, outro grupo regressou da cidade de Tel-Melá, Tel-Harza, Querube, Adã e Imer. Contudo, não puderam comprovar que eles ou suas famílias eram descendentes de Israel. Estavam nesse grupo as famílias de Delaías, Tobias e Necoda, 642 ao todo. Também regressaram as famílias de 3 sacerdotes, Abaías, Acós e Barzilai.
Esse Barzilai havia se casado com uma mulher descendente de Barzilai de Gileade e assumido o nome da família dela. Procuraram seus nomes nos registros genealógicos, mas não os encontraram. Por isso não se qualificaram para servir como sacerdotes. O governador ordenou que não comessem das porções do sacrifício separada para os sacerdotes, até que um sacerdote consultasse o Senhor a esse respeito, usando o Urim e o Tumim. Portanto, os que regressaram de Judá foram 42.360, além dos 7.337 servos e servas e dos 245 cantores e cantoras. Levaram consigo 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos, 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias fizeram donativos para a obra. O governador deu à tesouraria real 8,6 quilos de ouro, 50 bacias de ouro e 530 vestes para os sacerdotes. Os outros líderes deram à tesouraria o total de 172 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata. O restante do povo deu 172 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Assim os sacerdotes, os levitas, os guardas das portas, os cantores, os servidores do templo e alguns do povo se estabeleceram perto de Jerusalém. O restante do povo regressou às suas cidades em todo o Israel.